Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, com o trecho evangélico que foi proclamado ainda há pouco, nós iniciamos uma nova temática apresentada por São Lucas. O evangelista vai dizer: Jesus tomou a firme decisão, se diresse decisamente, vai dizer em italiano, decididamente ele tomou decisão de ir a Jerusalém, de subir a Jerusalém, sem titubear, em outras palavras, sem querer esquivar-se de seu destino. Jesus decide ir a Jerusalém. Para isso, caríssimos, ele envia à sua frente núncios, mensageiros, que vão preparando o terreno para que ele vá até a cidade eterna, até a cidade dos reis. Veremos a explicação dessa subida a Jerusalém nos domingos posteriores. Daqui para frente vocês vão perceber que Lucas vai mudar o jeito de falar, de apresentar Jesus. Na verdade, é Jesus que muda o seu modo de pregar e anunciar a mensagem. Caríssimos, esta decisão de ir até Jerusalém faz com que Jesus encontre alguma relutância pelo caminho. Ouvíamos ainda há pouco, um grupo de pessoas, de samaritanos, não aceitam Jesus na cidade deles, porque percebem que ele está indo para Jerusalém. Aqui a explicação, poderíamos nos delongar por muito tempo falando sobre isso, mas São João vai explicar o motivo. Os judeus e os samaritanos não se davam, não combinavam. Caríssimos, é importante ainda ressaltarmos que o evangelho de hoje se divide em duas partes. A primeira fala sobre essa decisão de ir até Jerusalém. E para tanto, Jesus envia mensageiros, seus núncios. E diante da Samaria, Jesus não é aceito. Não é aceito por aqueles homens. Vemos então um gesto de Tiago e João, os filhos do trovão, que conhecem a literatura profética, que sabem o que acontecia quando a cidade não aceitava o mensageiro de Deus. Por isso eles vão até Jesus e falam: Senhor, o Senhor quer que nós enviemos fogo do céu para destruir esta cidade? Amados, aqueles que tomam esta iniciativa são repreendidos pelo Cristo. Portanto, Jesus vai ensinar que aqueles que ele envia como profetas não são profetas nos moldes do Antigo Testamento, são profetas da misericórdia e da redenção e não da vingança. A mensagem que anuncia é um apelo à conversão e não um atestado à destruição e à morte. Aqui vemos uma diferença muito sutil. Jesus não nega o Antigo Testamento, mas mostra que agora o profetismo deve ser entendido de outro jeito. A vida de Jesus deve nos atrair e não nos afastar, e não nos causar medo. Amados e amadas de Deus, Jesus vai decidir-se a ir a Jerusalém depois de transfigurar-se. Mostra-se em seu resplendor aos apóstolos escolhidos, e agora vai assumir aquilo que é próprio à sua missão. A segunda parte do evangelho de hoje nos apresenta 3 personagens que são chamados, ou que tomam a iniciativa e se oferecem. Um deles é quase idêntico ao relato da primeira leitura tirado do livro dos Reis. Mas aqui percebemos uma diferença muito sutil e evidente. A radicalidade no chamado de Jesus é muito evidente. Elias espera Eliseu matar a junta de bois, ir lá dar de comer para sua família, despedir-se de seus parentes. Mas Jesus não espera. Timeo iesum transeuntem
Tenho medo de Jesus que passa. Podemos ainda adaptar. Tenho medo de Jesus que já passou e não respondi ao seu chamado. Caríssimos, destas 3 situações, explicando cada uma delas, nós podemos perceber na primeira: seguir-te-ei onde quer que fores. Uma atitude um tanto quanto orgulhosa. Um homem que nem sequer conhecia Jesus, mas se apresenta diante dele, disposto a segui-lo para onde ele estava indo. Sem saber da mensagem, sem saber quem era aquele homem, mas espantado com a multidão que o seguia. Pela resposta de Jesus, a expectativa desse homem era meramente financeira. Viu aquela multidão, deve ter ficado indignado, impressionado, disposto a receber aquilo que Jesus estava recebendo, no entender dele. E Jesus vai dizer: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, este primeiro homem não serve, não acompanha Jesus. Vemos o segundo. Jesus vai dizer a ele: segue-me. Ele vai dizer: deixa-me sepultar primeiro meu pai. São Cirilo vai dizer que Jesus não foi frio com ele, porque o fato em si não dizia respeito ao velório de seu pai, mas sim ao cuidado que aquele homem pensou que devia ter. Ele queria esperar a morte de seu pai, depois de uma longa velhice, para depois optar por seguir o Senhor. Mas Jesus vai dizer: deixe que aqueles que também irão morrer enterrem os mortos. Caríssimos, percebamos, o chamado de Jesus exige prontidão. O terceiro vai adiantar-se e vai dizer: Senhor, eu te seguirei, mas antes vou me despedir de meus parentes. E aqui está a semelhança com a primeira leitura de hoje. Mas Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Fazendo alusão ao episódio da esposa de Ló, que quando Deus está destruindo Sodoma e Gomorra, ela, entristecida, vai olhar para trás e vai ser transformada numa estátua de sal. Portanto, não cabe olhar para trás. Agora é avante, é para frente. É para frente que o Senhor deve conduzir-nos quando assumimos nossa vocação. Dessas 3 situações, uma só é a temática: a vocação, o chamado do Senhor. A vocação é dele, e o Evangelho evidencia isso, mas a decisão é nossa. Já partindo para o fim do sermão, caríssimos, o que é vocação? A Lumen Gentium vai dizer que são 3 vocações específicas: a vocação sacerdotal, a vocação religiosa e a vocação laical. Mas não podemos mais interpretar estas vocações tendo entre elas um abismo intransponível. Não podemos pensar desse jeito. Porque todos nós, sacerdotes, religiosos, leigos, somos chamados a uma vocação comum, a santidade. Deus nos chama à santidade, e aí está a ligação com o batismo que meditávamos no domingo passado. Somos chamados à santidade. Amanhã celebramos na igreja o dia de São José Maria Escrivá, e São José Maria dedicou-se a mostrar isso aos membros do Opus Dei. Todos somos chamados à santidade naquilo em que estamos envolvidos, inseridos. Seja sendo padre, um leigo, pai de família, um trabalhador, um religioso, não importa onde estejamos, somos chamados à santidade, a apontarmos para o Cristo, porque Ele que nos chamou e nos chamou à vida. Em que consiste esta liberdade, portanto, esta santidade? Aquilo que Paulo dizia na segunda leitura: é para a liberdade que Cristo nos libertou. A santidade nos liberta da escravidão do pecado, do mal, da discórdia. Que possamos, portanto, viver
esta liberdade de Deus e respondermos com convicção: Ecce me ego, quia vocasti me Domine. Eis-me aqui, Senhor, porque me chamaste. Diocese em Evangelização.